Olá, vamos falar um pouquinho sobre logística, gestão de projeto e laboratório na mesma fala? Inovação também um pouco? Pois é, então, eu tive uma conversa muito legal com o Lucas da Log Life, diretor executivo da Log Life. Esse é um vídeo que a gente fez aí inspirado pelo e-book que a Ibent acabou de criar, acabou de lançar. A gente vai colocar o endereço do book aqui na descrição do vídeo. Ele é um e-book que fala sobre gestão de projeto para ciência, para laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. Tá? E nesse vídeo a gente conversa com o Lucas, ele fala sobre a implementação da metodologia ágil na empresa dele, um pouco sobre a criação, um pouco sobre os desafios de logística também aí nesse mercado de material biológico, nesse mercado de insumos. Então, se você está interessado nesse tipo de assunto, se você vem de um laboratório tanto de análises clínicas quanto de pesquisa e desenvolvimento, fica aí até o final do vídeo que a conversa está muito legal. De antemão, eu peço desculpa pelo meu áudio, pela qualidade do meu áudio, que ficou bem ruim. O Lucas conseguia me ouvir muito bem, mas na gravação não ficou tão bom assim. Então, de antemão, eu peço desculpas, mas é o Lucas que é a estrela aí do vídeo, ele que tá falando bem mais, então vale a pena dar uma conferida nesse vídeo. Pode tentar ativar a legenda, quem sabe, para poder conseguir entender melhor o que eu falo, mas são poucas perguntas e comentários. Vale a pena ficar aí para poder ouvir o que o Lucas tem a falar. E qualquer dúvida, nós estamos aqui à disposição para responder perguntas e comentários. Tá bom? Divirtam-se. Até mais. Bom, então, começando do começo, eu cursei economia na UFMG, mas comecei a trabalhar direto em um laboratório veterinário que chama Texa, que acabou virando o maior laboratório só veterinário, né, exclusivamente veterinário. E entrei como estagiário no setor administrativo e fui crescendo lá dentro. E num certo momento eu virei gerente executivo e uma das áreas que eu administrava era o comercial e a logística. E aí tinha uma empresa de transporte biológico, que hoje é nossa concorrente, mas que buscou, né, o Texa para poder implementar uma logística Brasil. Até então era um laboratório veterinário muito localizado na região metropolitana de Belo Horizonte. E aí eles tinham rompido com outro cliente e eles estavam buscando, falaram, olha, se vocês quiserem virar um laboratório nacional, a gente pode captar essas amostras no Brasil todo e tal. E aí, inclusive, eles ofereceram um modelo em que o motorista era o motorista e representante. Então, ele fechava parceria com a clínica. E aí a gente começou, em 2009, essa jornada de implementar Brasil. Tivemos êxito, foi um pontapé inicial, mas depois a gente começou, em 2011, assim, a ter alguns problemas. Um dos problemas que eu aprendi na vida é que você misturar as coisas nunca dá certo, né? Quando você vai tentar economizar o representante e o motorista, você põe a mesma coisa, não dá certo, né? Cada um tem as skills, o jeito é totalmente diferente. Então, assim, eu acho que isso foi um problema. A gente teve um problema de atendimento também, porque essa empresa, que ela é bem conhecida por ter sido a primeira, ela tem uns clientes públicos, assim, principalmente chave, e elas deixam claro assim, olha, meu foco é ele, então eu posso te atender se não for atrapalhar a operação dele. Então a inflexibilidade, então começou a bater. A área da saúde é muito flexível, né? Você precisa de um certo dinamismo. E a questão de custo também. Então eu queria implementar novas cidades e o custo era alto. Então eu comecei a internalizar a logística. Eu comecei a fechar parcerias. Eu contratava um motoboy local, contratava uma empresa intermunicipal e tal, e a gente mesmo organizava. Só que começou a ficar grande essa operação. E em 2012, quando eu já tinha até assumido um posto de direção lá no laboratório, eu propus aos sócios assim, vamos criar uma empresa de logística separada, porque o Texa pode ser sócio, cliente, né? Ele é um cliente pontapé, e ao mesmo tempo a gente pode captar laboratórios humanos, né, que não concorrem com o Texa para ganhar escala, porque a gente começou a ser procurado por laboratório humano para compartilhar a logística. E aí surgiu em 2012 nesse modelo. E aí a gente caminhou a Log Life independente. Eu continuei lá nesse laboratório até 2014, quando eu saí, foquei só na Log Life.
E em 2015 a gente separa, porque eu acho que um outro aprendizado também é esse, é de que é muito complexo quando você é sócio e cliente, né? Porque no fim das contas então ele tinha um pensamento de eu sou o seu cliente, mas eu sou seu sócio. Então você Tem que precisava fazer, por priorizar exemplo, um alguma aumento. coisa, né? Exatamente, você precisava fazer um aumento de preço de tabela, era difícil, né? Então, foi mais uma coisa. E o outro aprendizado é que geralmente quando você tem, isso acontece muito com fornecedores até que prestam serviço para o setor público, para a Petrobras e tal. Quando você tem um grande cliente, que era o nosso caso, eles eram 95% do nosso faturamento, se acomoda, né? Então você fica muito concentrado naquele cliente. E É aí você acaba não, né, você não. independente, né? Exatamente, você fica. Então, quando houve esse rompimento, por exemplo, a gente perdeu 55% do faturamento em um dia, assim, porque teve um rompimento brusco. E aí uma reinvenção da Log Life em 2015, porque foi quando, de fato, a gente foi para o mercado em 2016. Aí a gente fechou parceria com o Fleury, que hoje é um grande parceiro nosso de muitos anos. E então a gente realmente começou a pulverizar, começou a ter um foco muito grande em pulverização e tal. O que que você E aí achou a Log Life, diferencial um pouco da Log Life das outras empresas? a gente colocou 3 pilares assim, Débora. Um é flexibilidade. Então eu tentei pegar tudo que eu achei que a gente não teve como cliente. Então, flexibilidade, por exemplo, a gente atende laboratórios de anatomia patológica, laboratório de genética e tal, e que a gente atende hospitais, né, Einstein, Moinhos de Vento e tal. E a rotina é muito imprevisível, né? Você não tem nada mais imprevisível do que um laboratório, né? Como é que vai ser hoje à noite, você não sabe se vai vir paciente, se vai vir quantos e tal. Então, o cliente liga agora, 10h11, tem uma amostra, Lucas, de Salvador para São Paulo, congelada, dá para fazer? Dá para fazer. Então a gente começou a criar um processo que tem organização, mas que aguente essa imprevisibilidade e até uma certa falta de organização também, porque também tem um lado que a área da saúde também, a turma é meio desorganizada, né? Deixa para a última É, hora tudo. é só um comentário assim rápido, isso é interessante você falar, porque os laboratórios de P&D são muito imprevisíveis também, né? Em termos de, acho que em termos de resultados que pode se obter a partir de uma pesquisa, você tem uma pergunta de pesquisa, faz um experimento e o que vai aparecer como resposta pode ser aquilo que está pensando, mas pode ser uma coisa completamente diferente. Então, o rumo que a pesquisa toma pode ser muito diferente. Acho que não é uma Uhum, coisa de um dia, mas é uma coisa de poucos meses ali que pode acontecer. Então, às vezes, você faz uma previsão de 6 meses. Quando faz, né? uhum. Muitas vezes também não faz, existe uma desorganização muito grande, mas quando você faz uma previsão de 6 meses, você chega ao final de 6 meses com um local completamente diferente Totalmente do que você diferente, pensou lá no início, né? Eu não tinha é verdade. pensado nessa questão. Eu sempre pensei em laboratórios de análises clínicas de forma relativamente padronizada. Tipo, você tem um laboratório que tem um exame X e você tem um número X de pacientes que estão ali e ele vai fazer aquele número de exames por mês ou por semana, né? Mas, de Uhum. fato, quando você está pensando numa emergência do hospital, você tem todo tipo de exame que pode ser É, feito ali, né? Então, acho que eu exato. talvez um pouco isso que você está mencionando e é Eu acho interessante que essa no, possibilidade. Eu acho que no apoio, por exemplo, você consegue organizar mais isso, né? Assim, no laboratório de apoio, que pegam tal horário dos seus clientes e tal. Mas laboratório que atende hospital ou os próprios hospitais, e também até outros laboratórios que nem tem tanta urgência, mas eu acho que o paciente também, às vezes, o psicológico, dependendo do exame, gera uma urgência. O laboratório tem um desafio logístico gigante em laboratório, que é todo mundo quer coletar muita coisa no horário curto. Todo mundo quer o final da manhã, por exemplo. Final da manhã, final da tarde, né? É o meio-dia, assim, né? Pega todo mundo das 7 da manhã, 6, 7, 8 do jejum e tal. Então é um puta desafio logístico, né? Porque você quer várias unidades querendo passar no mesmo horário e um preceito para você ganhar, pra você reduzir custo em logística é ganhar escala, né? Então você ter um motorista que atende muita coisa, né? Se você começa a ter vários horários, você tem que ter 5 motoristas e aí você perdeu escala, né? Então esse
Esse é um desafio assim, logístico. Então a gente colocou esses 3 pilares, o segundo pilar é capilaridade, tá? Então, também por eu ter visto que o Texa virou, né, e assim, hoje eu não tenho mais nenhuma relação, mas é o que a gente conseguiu construir em termos de transformar um laboratório local numa potência nacional, onde o maior mercado dele, por exemplo, nem é mais BH, via logística, totalmente via logística. Então, a gente viu que a gente quer ser o braço do nosso cliente que ele, eu quero operar, eu quero fazer uma pesquisa que vai abranger, eu não quero fazer só no Rio, eu quero fazer no Brasil todo, todas as capitais. Tal. Não, vamos junto nessa. E é muito ruim quando ele tem que operar com vários parceiros, né? Ainda mais na área, até, eu acho, da pesquisa, em que às vezes é uma grande burocracia, né, para você conseguir fechar todos os contratos, né? Se você tiver uma empresa para qualificar só, é muito mais fácil, né? Então a gente tenta ser esse parceiro que gera capilaridade, fazendo o possível para atender todas as cidades que o cliente precisa, mas é óbvio que tem cidade, igual esses dias eu falei para uma cliente, né? Eu falei, olha, a gente tem uma coleta para um cliente nosso, por exemplo, que é no interior do Amazonas, tem que pegar barco, balsa, tudo, custa R$ 7.000 a coleta, o transporte. Dá para fazer? Dá para fazer, mas é caríssimo, né? Então, mas se você precisa disso para uma pesquisa, esse caso, por exemplo, é uma pesquisa que o Ministério da Saúde financia, então é possível, né? É possível, só que tem que ter essa noção. Então a gente teve esse ponto da capilaridade e a previsibilidade é o último pilar. Porque o que a gente aprendeu também na prática foi que logística, se uma empresa te prometer que vai ser 100%, é mentira. Né? Porque é muita coisa envolvida em logística, muita variável. Então, é o motorista que pode furar o pneu, é o avião. Ainda mais com o Brasil, as companhias aéreas são sofríveis. Então, assim, toda semana você tem a Latam não pegou o voo porque está sem sistema em São Luís. Umas coisas assim, toda semana isso acontece. É uma coisa inacreditável. Empresas de milhões que estão paradas porque não pode aceitar carga porque está sem sistema, o sistema caiu. Então, é um grande desafio logístico. Então, o que a gente entende é ser verdadeiro. A gente, quando foi começar com o DLE, né, que hoje é do Grupo Pardini, a gente foi muito interessante porque eles falaram assim, a gente quer honestidade, a gente quer a verdade. Então, nós estamos cansados de empresa de logística que fica, hoje eu atrasei porque o caminhão quebrou, hoje eu atrasei. Então, assim, qual é a realidade para a gente trabalhar com fato e tal? Então, a nossa premissa é essa, primeiro, tentar cumprir sempre os prazos, então tem um SLA de 96%, é a nossa meta, 96% dos transportes chegarem dentro do prazo, que foi uma meta até que a gente aprendeu com o próprio Fleury. Então, o bom de você ter cliente exigente é que ele te exige uma coisa, você passa, então esse é meu padrão, né? Você coloca ele como... E quando dá errado, a gente ser o mais transparente possível, manter o cliente informado, explicar, olha, não vai chegar. Universidade mesmo, acontece muito de o pesquisador só fica até às 16, por exemplo, acontecer um pepino, você precisa organizar com ele, né? E aí, eu posso deixar na sua casa? Então é isso. São os 3 pilares que vieram de um aprendizado que a gente teve, que eu até falo num vídeo nosso, que se você quer ser bom em tudo, você vai ser medíocre em tudo, no fim das contas, né? Então, nenhuma empresa consegue ser excelente em tudo, né? Então, você tem que escolher o que você quer. Você vai ser muito bom nisso, nisso, nisso. Vocês transportam só material biológico ou reagentes também? Hoje a gente ficou muito tempo só no biológico, mas hoje a gente faz também kit, basicamente. O que a gente não faz ainda, medicamento, mas kit, acabou que tem muita demanda conjugada, né, de cliente. Então, vamos falar um pouquinho assim, da questão da metodologia ágil, né? Eu acho que ver a sua empresa crescendo, assim, ver esse caminho que está acontecendo é interessante para a gente pensar como que os laboratórios podem crescer também. Eu acho que talvez você possa fazer um paralelo entre a sua experiência como diretor comercial, como diretor, né, administrativo da empresa, a sua experiência na área da economia, e a organização dos laboratórios. O que você implementa na empresa,
O que que funciona para vocês? E quais são as áreas que não funcionam? Porque também tem isso, né? A metodologia ágil, que é uma das metodologias de gestão que a gente usa bastante aqui, não é uma bala de prata, né? Ela não serve para qualquer coisa. Então, assim, como é que é na sua experiência isso? Como é que é na sua? O que eu vejo tanto da teoria quanto da prática é de que ela não funciona para projetos muito, por exemplo, projeto de engenharia, né? Projeto de uma ponte, você precisa de um nível de detalhamento desde o início realmente absurdo, mas eu vejo que tem muito mais coisa que ela é aplicável do que não é aplicável, né? Apesar das pessoas se justificarem às vezes de que... Mas assim, Débora, o que eu falo sempre com o pessoal é de que eu acho que a pior coisa que as pessoas fazem nas empresas é projeto. Eu acho que gestão de projeto é assim, né? Chega todo mundo empolgado, faz aquela coisa, aquele projeto lindo e 99% não termina, né? É absurdo, assim, né? Eu acho que é a coisa mais idiota, entre aspas, que projeto em tese é simples, né? Você pensar projeto, mas é bizarro, né? Como que é a coisa. Então, quanto mais complexo a coisa menor a chance. Eu posso te dizer que no laboratório, por exemplo, raros foram os projetos que eu vi chegar até o fim, raros projetos. Então, porque na verdade eu fui aprender metodologia ágil, implementar e tal, só já na Log Life. Então lá era um método, e ainda tinha muitos anos de ISO 9001, e aí os 9001 antes ela tinha um pensamento muito burocrático, né? Assim, muito do processo, você desenhar muito, documentar, e menos do resultado, né? Que eu acho que a 2015 eles atualizaram isso. Então, o que importa muito mais que o processo é o resultado, no fim das contas, né? Então, o processo ele mira. Então, eu acho que esse é um grande desafio e que leva a um dos grandes problemas que eu acho nos laboratórios hoje, que é a falta exatamente de pesquisa e desenvolvimento. Então, uma das coisas que eu falei no início da pandemia, eu mandei um e-mail marketing para o nosso mailing. Falei, gente, vocês têm que começar a pensar fora da caixa. Eu vi isso acontecer. O laboratório, enquanto ele ficou na rotininha, fazendo rotina, porque hoje você fazer rotina, você monta, pega um alvará, pega um comodato de um equipamentozinho, reagente, né, pronto. Tudo chinês, as coisas tudo pronto, um monte de importador e tal. Então é simples, só que você vai brigar por preço, você vai ter um plano de saúde que determina, né, que eu acho que é um dos grandes pepinos hoje dos laboratórios, é isso, você depender de uma precificação de um plano de saúde, você depender que um plano de saúde credencie uma nova unidade, né, às vezes eles nem credenciam, então você tem dificuldade disso. Então, assim, eu vi isso acontecer muito no... O Texa tem 2 exames basicamente que mudaram o jogo. E um deles eu vi acontecer muito de perto. Um é a leishmaniose canina, que ele assumiu a posição há muitos anos, e inclusive uma posição que é contra a vigilância sanitária, que a vigilância sanitária errava muito durante muitos anos, ela queria sacrificar com titularidade muito baixa, que podia ser uma reação cruzada e tal, então o Texas fazia diluição total para ver se realmente era leishmaniose, e brigava, e comprou a briga de frente mesmo. Então, ou seja, pesquisa e desenvolvimento, vamos implementar métodos aqui para fazer a leishmaniose, diluição total e etc. E depois foi com a raiva. Então, a titulação de anticorpo para a raiva, que é obrigatório para você levar um cão para a Europa, por exemplo. É isso que eu ia falar. Eu acho que até o pessoal fala que o único laboratório credenciado para poder levar a PET para a Europa é o laboratório de BH, né? É o Texas, então. É o Texas, exatamente. Hoje tem algum público de São Paulo que voltou a fazer. Mas é aquela coisa, né? Não paga uma logística, não organiza logística, não te ajuda nada. Então acaba que o Texas ainda... E foi uma transformação assim, gigantesca de receita e tal, porque é um monopólio no fim das contas. Então você precifica o dia que você quer, você cobra 5 vezes, você ganha 500%. É um game change assim, gigantesco. Então são coisas que o laboratório faz, ele vai num crescimento assim, aí ele faz uma coisa assim, e ele faz isso, é um crescimento exponencial quando você descobre, né, a coisa. Mas aí você precisa de pesquisa, você precisa aprender a fazer o exame, né, porque você vai ser testado para você ganhar um credenciamento.
Esse tipo de P&D que foi feito no Texas foi feito dentro do laboratório ou foi feito em parceria com a universidade? Como foi isso? Foi dentro. Eu acho que os dois casos foram dentro. Tem uma área que desenvolveu muito também, que a gente contratou, na verdade, eles contrataram um PhD em biologia molecular, então desenvolveu muitos primes, o material, os exames de biologia molecular também. É um terceiro ponto que cresceu muito nos últimos anos lá. Então, André, Débora, eu vejo que eu falo isso muito, assim, eu vejo muito laboratório. A maioria dos laboratórios ficam naquela por resto da vida, assim. E aí sofrem de caixa, porque o plano de saúde paga com 90 dias e você precisa pagar salário com 30, né? Então, são coisas absurdas. E aí vem um outro ponto que até na época da faculdade, ainda conversei com um professor meu, que eu falei assim, cara, como que é distante no Brasil a empresa da universidade, né, da academia, assim. Eu vejo tanta gente boa, né, e a coisa fica meio desconexa, assim, meio tem como, mas não é simples, né? Não é, ainda mais para empresa menor, para laboratório pequeno e tal. Mas é que os laboratórios são abertos, né? Esse tipo de coisa não, né? Eu acho que boa parte não sabe que precisa, sabe aquela coisa do precisa, mas não sabe que precisa, né? Deveria estar aberto. Mas falta gente também para poder fazer um pouco esse push, né? Tipo de ir atrás do laboratório e falar assim, olha, eu sei fazer gestão de P&D, né? Eu sei implementar projetos aqui de inovação, eu sei conversar com a universidade, fica junto comigo, a gente faz isso junto e a gente faz algumas linhas de P&D. Isso é uma coisa muito interessante. Eu para ser sincero, no Texas teve um momento durante muitos anos que havia até uma rusga, sabe? Às vezes acontece isso, né? A academia não gosta muito desse laboratório aí que está se achando dando palestra e criando conteúdo técnico e tal, porque a gente aqui é que sabe de conteúdo. Depois começou a aproximar, assim, mas tem muito isso, né? Muito ego também e tal. Então, eu acho que isso aí precisa quebrar, precisa andar junto, também precisa gerar receita, porque eu acho que um dos problemas, e até uma coisa que vocês, eu acho que tem esse desafio, é de que, na minha visão, o setor público ele tinha que ser menos burocrático, então você tinha que dar mais liberdade financeira, inclusive, só que você tinha que punir mais pesado, né? Então, minha mãe é gestora de saúde, assim, muito tempo foi secretária de saúde, de cidades e tal. E ela mesma fala... Oi? Eu muito bem. Também, exato. E ela mesma fala, essas leis de licitação e tal, no fim das contas, vira um abacaxi aquilo, porque quem quer roubar, né? Nada melhor do que a burocracia para se roubar, e ao mesmo tempo quem é sério tem desafio, né? Então, assim, eu vejo que uma coisa que precisava também era isso, era facilitar um pouco, né? Então, dar liberdade, mas se você sair da linha, você vai ter consequências sérias, né? Reais, assim. A gente parou de pegar licitação, por exemplo, por causa de pagamento. Então, assim, a gente pegou licitações que não pagavam. Então, eu acho que é um desafio assim. Mas voltando para a área do método ágil, quando a gente foi na LogLife, a gente teve um desafio que era a parte de sistema. Então, a gente buscou no mercado sistemas operacionais para poder gerir nossa logística, mas os sistemas eram muito voltados para transportadora de caminhão, é uma lógica diferente da nossa. E aí a gente muito com motoboy, com Fiorino, e a nossa logística ela tem as duas pontas, né, last mile e transferência. Então a gente pega nas pontas, embarca, precisa monitorar esse transporte intermunicipal, entregar na outra ponta. Não é um caminhão que sai dedicado de uma cidade e vai para outra, por exemplo. E aí, em 2020, eu aproveitei que tiveram algumas demissões nas startups no início da pandemia, né? Teve um fluxo grande de demissão, e aí a gente contratou um primeiro desenvolvedor interno, e aí depois a gente contratou mais um. E aí, com esse time, foi que eu, de fato, implementei a metodologia ágil, assim, totalmente. Hoje, a gestão do time de tecnologia é 100% método ágil. Então, a gente tem as sprints semanais, a gente tem
2 reuniões na semana, uma de planejamento de sprint, uma de verificação. A gente tenta fazer aquela análise de priorizar o que vai gerar valor e ao mesmo tempo é factível, assim, tentando casar um pouco que gera muito valor com não dá tanto trabalho e vai fazendo dessa forma. Agora é um grande aprendizado, e aí disso eu estou tentando implementar em outras áreas, né? A gente tem desenvolvido em outras áreas, porque o que acontecia historicamente era, a gente tinha reunião semanal, faltava 500 coisas, chegava na reunião seguinte, 499 estavam lá ainda, né? Então vai virando um trem que nunca acaba a pauta, né, da reunião. E aí eu comecei a falar assim, gente, nós temos que pautar o que vai dar para fazer, tem que dimensionar isso, né? Não adianta, assim. E no time de tecnologia eu sou o guardião disso, porque o pessoal quer socar coisa para a semana e eu sou o cara que fico, não, gente, não adianta, gente, pô, assim, o que colocar vai ser feito, então... Isso é uma coisa que eu falo, eu tento falar um pouco na ciência também, assim, porque a gente é sempre megalomaníaco, né? E acho que a gente é um bicho curioso, que quer fazer as coisas acontecer, que, não, eu vou fazer tal, tal e tal, e tenta revolucionar. Algumas pessoas conseguem fazer isso, algumas pessoas têm suficiente, têm conhecimento suficiente, têm estrutura suficiente, têm apoio suficiente, né? Porque isso é uma diferença também, eu não sei quanto você sabe disso, mas, assim, por exemplo, laboratórios e pesquisadores que estão em institutos de pesquisa, tipo INPA, Fiocruz, eles costumam, às vezes, ter um pouco mais de suporte na área de gestão. Então, às vezes, tem uma fundação de apoio que está mais próxima, às vezes tem um setor de compras que está mais próximo, né? O INPA, por exemplo, faz muita compra centralizada no setor de compras deles. Então, isso dá um suporte para o cientista, porque ao invés de ficar preocupado em fazer compra, ele vai lá vai lá no almoxarifado e pega o que ele precisa, exceto as coisas muito específicas da pesquisa, né? Mas tem um grande suporte. Agora, a maioria das universidades, professor adjunto, recém-contratado de universidade, que tem só uma salinha para trabalhar, tem suporte zero. No máximo que ele tem uma luva para poder pegar. Tem suporte zero. E gestão de projeto não tem nada. Assim. Eu cansei de falar com professores universitários que até tem colaborações com empresas, por exemplo, e as empresas falam, não, gestão de projeto tem que fazer na universidade, mas a universidade não faz nada. Então, essa falta de suporte, ela tem de gestão uma mesmo. questão, exatamente. E daí, isso impacta muito no trabalho, no diário do pesquisador. Então, são poucos os pesquisadores que conseguem fazer projetos megalomaníacos. A maior parte não consegue fazer. Mas sonha do mesmo jeito, porque a gente quer sonhar e quer fazer um monte de coisa, né? Então, eu acho que uma coisa um aprendizado que a gente tem no projeto, ela vem trazer é um pouco isso. O que de fato é factível, né? Tanto em termos de tempo, quanto em termos de pessoal, quanto em termos de dinheiro. Não adianta, né? A gente não tem como comparar a quantidade de dinheiro. Por mais que a gente fale, o governo não dá tanto incentivo, tem que colocar mais dinheiro na ciência, ok? Sim, tem que colocar, mas a gente nunca vai ter a quantidade de dinheiro, pelo menos o sonho vai ser sempre maior, né? Do que a Alemanha, dos Estados Unidos, do Japão. O PIB não é comparável. Né? Quem sabe daqui a muitos anos, mas assim, mesmo com incentivo não vai ter. Então, a gente tem que talvez aprender um pouco a moldar, né, e fazer o que dá para fazer. E pesquisa em biotecnologia, em biologia molecular é caríssimo, né? As coisas são caríssimas. Então, eu vejo isso, eu vejo essa diferença mesmo de o pesquisador, geralmente, a gente faz, assim, sempre fez transportes frequentes para pesquisadores da Fiocruz, o pessoal da USP também, tem uma noção muito maior. Às vezes chega um pesquisador de alguma faculdade que ele não sabe, assim, nem que é RDC 20, RDC 504, e ele não sabe o que é embalagem primária, terciária. Então a gente acaba sendo meio consultor, né? Mas uma coisa que eu acho que a gente até eu acho que tem que pensar isso, que é uma das coisas que a gente pode caminhar junto para pelo menos ajudar essa padronização na parte da logística, exatamente porque eles não fazem muita ideia. Mesmo os que são mais organizados e têm noção, eu falo muito isso, eles chegam assim, eu tenho um transporte congelado, mas quantas amostras, quantos quilos de gelo seco a gente vai usar, qual o tamanho da caixa. Então, às vezes, a pessoa, por exemplo, exige um aéreo e poderia ser rodoviário, sairia muito mais barato. Ou então,
pede 10 quilos de gelo seco e 5 seria suficiente, né? Se vissem já que outros pesquisadores fizeram essa rota também, validaram Mas e você ela é dá um possível. pouco dessa consultoria também? Não. A gente dá, para te falar bem a verdade, Débora, eu dou mais por amor à causa do que por dinheiro, porque não é... Pensa só, né? Eu tenho um cliente de 100 mil reais por mês e eu tenho um transporte de 300. Não faz o menor sentido gastar. E eu gasto pessoalmente várias vezes o tempo. Mas é porque eu realmente acho que esses pesquisadores... a gente não tem atendido hoje pessoa física, assim, o paciente em si. Eu até às vezes recomendo algum corrente e tal, porque é muito cru, mas pesquisadores eu realmente gosto de ajudar a participar, então a gente acaba sendo meio consultor disso. Legal. Mas eu vejo exatamente isso. Assim, eu acho que projeto, você tem que ter clareza de onde você quer chegar, mais ou menos, né? Clareza, assim, sem ser um desenho lindo, mas pensando em sistema, por exemplo, você não precisa... Eu já desenhei muito no passado, eu pegava Excel ou PowerPoint, fazia exatamente as telas e tal, e nunca saía no fim das contas, né? Porque na prática é muito dinâmica a coisa. Então eu acho que você tem que ter uma noção. Por exemplo, a gente está investindo muito agora na parte do aplicativo com QR Code para poder bipar as caixas e tal. Essa é a premissa, assim, a gente quer um aplicativo bom para leitura de QR Code, para agilizar a coleta, embarque, tá pronto, assim, né? Se vai ser a letra aqui ou a letra aqui, tal, isso aí a gente vai ver no meio do caminho, né? Mas eu acho que o que você quer tem que ser muito claro. Eu acho que às vezes as pessoas projetos, né, não param para pensar exatamente o que você está buscando, né, no fim das contas. Então eu acho que é um desafio, assim, mas eu acho que deve ter um desafio na área pública, por exemplo, de você dimensionar custo real, né? Porque de fato projetos são um pouco dinâmicos, né? Então você dimensionar quanto que você vai precisar de dinheiro para aquele projeto, né? Eu acho que é um desafio. Geralmente você pede um pouco mais de dinheiro do que foi muito mencionado. Mas, de certa forma, a gente tem flexibilidade na pesquisa também. Por isso que existe um regime especial de compra, justamente para a pesquisa ser mais flexível. Não, as pesquisas não obedecem à licitação, né? Elas têm um outro tipo de regulamentação para ser seguida, e tem as prescrições de contas que as agências de fomento fazem. Então, essa liberdade permite também ao pesquisador, né, moldar um pouco os projetos de acordo com os resultados que vão sendo obtidos, e até o avanço da própria ciência, né? Porque você tem publicações que acontecem o tempo todo, e às vezes você está com uma ideia e de repente publica um artigo que responde a sua pergunta e você fala, não, peraí, então eu vou ter que me transferir, daí não dá para ficar preso. Né? Mas, enfim, acho que isso, fazer esse cálculo de financiamento não é tão complicado. Você vai mudando vários projetos diferentes. Eu acho que uma coisa também, Débora, que eu bato muito na tecla, na parte de projeto, é de você picar a ação em microações, né? Eu acho que esse é um dos grandes problemas. Também, um pouco, né? Exatamente. Então, assim, não adianta você colocar lá, implementar logística. Pô, é uma coisa gigantesca, né? Então, assim, criar o POP da logística, validar, negociar a caixa. Eu acho que você picar, né, as tarefas para que ela caiba em uma semana, por exemplo, eu acho que é o melhor dos mundos, né? Se chegar num nível micro, assim, que é realista, né? É verdade. Não, isso é muito verdade e isso é muito factível para pesquisa e desenvolvimento também. Principalmente quando a gente está pensando numa tese de doutorado, numa fundação de mestrado, de você ter o objetivo, e de novo, tem que ter um objetivo muito claro. Eu falo muito isso lá no e-book que a gente escreveu, assim, de ter um objetivo muito claro, saber o que você quer e ir dividindo em pequenas tarefas. Acho que o desafio aí é de fazer a divisão e permanecer nessa divisão de tarefas, né? Porque a gente acaba se enrolando no meio do caminho. Mas é aprendizado, com toda certeza. É verdade. E eu acho que a parte tecnológica, no caso dos laboratórios, por exemplo, também é mais um desafio aí que precisa investir em projetos, porque o que acaba acontecendo é o laboratório, no fim das contas, transforma a amostra biológica em informação, né? E então precisa de tecnologia da informação, mas acaba que todo mundo usa os mesmos softwares, né? Tem poucos softwares que todo mundo usa e tal. Então,
acaba que você fica meio padronizado, né, no fim das contas. Eu acho que foi outra coisa no Tex que a gente fez. A gente fechou um parceiro um pouco menor de software que aceitava tudo que eu sugeria. Então a gente ia criando, né? Eu falo muito que você não pode adaptar o negócio, a sua cultura, o seu jeito ao software. Quando você tem um software muito grande, engessado, americano e tal, você adapta, né? E fica todo mundo igual. O modo de resultado de exame é igual, o sistema é igual e tal. E aí você não pensa fora da caixa, né? E aí foi um dos motivos da gente buscar também uma empresa para a gente não adequar o nosso processo, a gente ter o nosso jeito. Legal. A gente quer últimas palavras aí, finalizar. O que você daria de dica para os laboratórios que podem estar escutando? Eu acho que primeiro ponto é esse, Débora, é se interessar por P&D, né? Eu acho que é se diferenciar, sair da mesmice, sair da zona de conforto e buscar, porque só assim você vai dar um boom. Isso acabou caindo de bandeja para eles no caso do Covid, né? Da Covid, que todo mundo ganhou, acabou fazendo muito exame de Covid, então acabou virando um pouco esse o que o exame da raiva foi lá. Covid virou para muitos laboratórios, sem ter muito esforço de pesquisa, né, simplesmente implementando. Mas eu acho que vai passar e você precisa estar no próximo passo, inclusive usar o caixa que foi feito. Eu acho que buscar pesquisadores, porque tem muita gente muito séria, muito incrível, eu acho que pode contribuir. Muita coisa que só, às vezes um tem o dinheiro e o outro tem a ideia, né? E não sei, dá para buscar e caminhar junto. E usar método ágil. Eu sou um defensor voraz para tudo na vida, né? Para a vida pessoal. Eu só funciono com método ágil. Se eu fizer uma coisa muito megalomaníaca, eu não vai sair do papel, porque na execução, o problema é a execução sempre, né? Não é a ideia. Então, eu já tive várias ideias super legais que alguém implementou e eu não implementei. Então, assim, eu acho que é o método ágil. Estudem método ágil. Eu acho que essa é o grande lance. Legal. Contem com a gente. A Event, ela trabalha com os fornecedores, né, e trabalha com os marketplaces de compras de laboratórios, mas a gente está atuando nessa fronteira aí entre empresa e universidade, conectando os laboratórios que viraram empresas, conectando as empresas às universidades, mas não só através do produto que ela está comprando, não só através do serviço que ela está comprando, mas para poder aproximar essas duas mentalidades mesmo, né? A gente está lançando alguns serviços de gestão de compra, de gestão de projetos, justamente para poder conseguir alinhar o pensamento empresarial com o pensamento científico, que é muito diferente. Eu atuei em ambas as partes, né? Eu me formei em bioquímica lá, meu trabalho era com mosquito, homogênese de mosquito, bem ciência básica mesmo. Depois eu fui trabalhar com inovação e agora converso com as empresas, trabalho com as empresas, trabalho estudando esse processo de transferência tecnológica, né? E de conversa dessa fronteira empresa-universidade. E eu sei que são mundos muito diferentes. Então, precisa ter alguém para poder fazer a cola das coisas. Assim, né? Então, a gente está trabalhando com isso também. Eu acho que uma coisa legal que com isso que vocês vão fazer e estão fazendo é que você une o pensamento um pouco de curto prazo do empresário com o pensamento um pouco mais de longo prazo da academia, né? E eu acho que é importante, porque P&D é meio médio e longo prazo às vezes, né? Então você precisa juntar essas duas coisas aqui. Muito legal. Legal. Tá bom, obrigada aí pelas suas contribuições, foi ótimo a nossa conversa. E quem sabe a gente marca uma próxima. Obrigadão, Débora.